Maurílio Martins, Gabriel Martins, André Novaes e Thiago Macedo. São os quatro amigos que se juntaram para fazer cinema e que agora estão comemorando aí 15 anos da Filmes de Plástico, que é uma das produtoras assim de maior sucesso, que revolucionou a cena do cinema nacional. Então eu acho justo, enfim, eu sei que vocês já bateram muitas palmas, mas assim, eu só queria começar com uma salva de palmas. Parabéns para vocês, cara, vocês merecem. A gente se conheceu em 2006, mas em 2009 a gente já estava aí querendo produzir um monte de coisa e com muita vontade de estar junto, né? Eu apresentei o Maurício para o André e o Thiago e, eventualmente, esse grupo entre nós quatro se formou e, naturalmente, começamos a fazer esses filmes, né? Que em 1º de abril de 2009 a gente finaliza o primeiro filme, que é o filme de Sábado, e coloca essa logo, esse nome, Filmes de Plástico. Então, virou, de alguma forma, essa característica que nos uniu, né? Esse nome desse grupo que nos uniu. É, e desde então a gente foi emendando, fazendo vários filmes que foram aos poucos consolidando, assim, né? Esse nome da produtora, consolidando esse elemento comum, né? Que embora os filmes sejam diferentes entre si, eles guardam muitas semelhanças de uma energia muito próxima que esse nome ajudou a unificar, né? E eu lembro que vocês começaram com o filme de Sábado, vocês foram para Tiradentes, depois vocês chegaram com Contagem em Brasília, né? E, enfim, eu me deparei com uma citação do Carlão na época, que ele falou que, como é que era? A gente vê muito cinema que parece vídeo, mas essa é a primeira vez que eu vejo um vídeo que parece cinema. E eu acho isso tão fantástico, porque eu acho que isso demonstra justamente essa assinatura que eu estou falando de vocês, de identificação, que, óbvio, a gente não quer glamorizar, né, a falta de incentivo público, mas é também incentivar a concretude, a possibilidade que vocês abrem caminho para vários outros realizadores saber que é possível fazer através de uma criatividade, né? Eu acho que naquele momento a gente não achava que o cinema era possível para nós e que a gente, de fato, poderia eventualmente ter um produtor e viver de cinema. Era uma vontade de estar no cinema, de estarmos juntos no cinema. Só que mesmo nesse momento em que nós, ainda estudantes, o que a gente ouvia era isso. Não existe cinema em Belo Horizonte, não existe cinema em Minas Gerais. Você, para fazer cinema, você vai ter que ir para São Paulo. Você vai ter que trabalhar com publicidade. Isso era a realidade daquele momento. Só que nós somos frutos também de um momento de transição tecnológica, de possibilidades, onde fazer um filme, um vídeo, mesmo que posteriormente printado numa película, como foi o Contagem, e chegar na competição de Brasília como um marco muito importante para a produtora, sendo o Carlão um dos padrinhos daquele momento, assim, e poder expressar nossa criatividade com poucos elementos, com poucos recursos, com as limitações que a gente tinha, mas poder achar lugares de que isso fosse comunicável, como um filme como Fantasmas, que até hoje é provavelmente o filme mais estudado da Filmes de Plástico, no circuito acadêmico, enfim, poder mostrar que o cinema é possível para além do estruturalmente concebido. Isso, para a gente, se tornou natural, eventualmente com o tempo, mas não era algo que a gente achava que era possível, porque a gente não tinha referência imediata disso quando a gente começou a crescer nesse lugar de cinéfilo. Só que, nesse momento, também começaram a surgir coletivos, outros artistas que estavam também, diante das limitações, buscando a possibilidade de expressão artística. Então, eu acho que a gente se beneficiou desse ambiente e desse respiro coletivo
de achar caminhos diferentes do que talvez a elite do cinema até aquele momento possibilitavam. E aí, criativamente, com acertos, com erros, com, às vezes, questões que pudessem parecer, entre aspas, amadoras, mas que eventualmente foi o caminho dessa profissionalização, construir a nossa história, assim, a história nossa e a história de outras pessoas que a gente sabe que também foram influenciados por esse momento e que hoje nos orgulha, por exemplo, saber que o fato da filme de plástico existir ajuda a espelhar pessoas que antes não podiam se ver no cinema e que agora, com a nossa presença e presença de outros parceiros e parceiras, acabam achando possível, sim, pela primeira vez, sonhar com o cinema, que era algo que a gente achava que não era possível. Você tem aqui a coleção do latim ainda? É a coleção. Ó. Falei, o que eu falei que você quer de. De vez em quando Sempre essa hora, ó. Sempre essa hora. Ele é meio doido? É meio doido. Ai, ai. Esse povo desse bairro aqui só tem doido, só. Todos vocês assinam a produção. E eu queria saber como é que funciona isso, se isso também faz parte dessa característica artesanal do fazer cinematográfico de vocês, que tudo passa pelos quatro, independente da função que estiver assinando, né? Eu acho que tem uma coisa de ver essa unidade dos quatro como um centro criativo mesmo, assim, né? Que mesmo que na prática, enfim, o Thiago toma a frente da parte de produção executiva da maior parte dos filmes, a gente já revezou em múltiplas funções, desde assistente de direção, produção de locação, som, montagem, fotografia, mas, no fim das contas, os quatro têm uma voz no todo do projeto, né? Então, esse fato da gente fazer uma curadoria muito rigorosa do nosso próprio trabalho faz com que o que saia para o mundo tenha uma integridade, uma força muito grande. Então, esse nome coletivo de assinar a produção, ele tem esse efeito simbólico, assim mesmo, de entender que esse é um filme que tem nossa aprovação, por assim dizer, né? Que, embora já seja natural ao ter o nosso logo atrelada, mas diz respeito também que esse não tem bem assim um filme de fulano, é meio filme de nós quatro, assim, né? Essa coisa da gente ter um grupo no WhatsApp, assim, nós quatro, né? Que a gente decide, tipo assim, de tudo mesmo, assim, né? Esse é ó, de aprovação de cartaz, ou um simples post em rede social, né, e tal. Então, tem essa coisa dos filmes, né, de aprovação, sei lá, de algum corte, né, de algum tratamento de roteiro e tal, mas acho que vai além também dessa coisa do dia a dia da produtora, né, de decisões muito práticas, né? E daí eu pergunto para vocês, quais são os desafios, então, de manter essa assinatura, essa autoralidade, quando a gente está pensando em abrir mercado? Eu acho que tem uma coisa importante, que isso funciona internamente e também para os projetos que a gente eventualmente traz para a produtora ou nos quais a gente se envolve, que é o fato de que, um pouco mais ou menos o que o Gabriel disse, assim, nós somos o público teste, assim, nós mesmos. A gente faz o que nos interessa. E a gente faz o que nos interessa de modo muito honesto, assim, muito legítimo. Nunca houve na produtora uma reunião de pauta, de análise e fazer uma observação. Ah, talvez a gente devesse fazer um filme, porque agora é uma moda. Vamos tratar desse assunto porque vamos aproveitar essa oportunidade, assim. E isso eu acho que entra em qualquer esfera, das nossas colaborações, do que surge aqui de dentro e do que ainda vai vir adiante, inclusive nos novos movimentos do que a gente está tentando começar a trabalhar com distribuição. A gente vai abrir uma distribuidora, está abrindo uma distribuidora que vai ser um selo de distribuição dos nossos filmes, mas também de filmes que nos interessam, de filmes de artistas que nos interessam e que possibilitam essa comunicação, primeiro interna com a gente, mas que a gente também acha que pode eventualmente acessar o público. O dia que te conheci, o longa do André, que começou a circular nos festivais no ano passado, vários prêmios e tudo mais, estrelado pelo Renato Novaes e pela Grace Passou, é o nosso próximo lançamento e é o primeiro lançamento comercial da nossa distribuidora, que é a Malute, que é o nosso selo de distribuição. O filme vai chegar no cinema nos dias 13 de junho. E num resumo rápido aqui, nós estamos atualmente em pré-produção
do próximo longa do André, que a gente começa a filmar no dia 1º de maio. Vão ser 6 semanas de filmagem aqui em Contagem, região metropolitana. O filme se chama Se Eu Fosse Vivo, Vivia, e é uma obra muito importante para a gente e que traz também um movimento novo dentro da carreira do André, que vai trabalhar um pouco também do que o André já é conhecido no registro cotidiano, mas também com elementos de realismo fantástico, ficção científica. Enfim, é um projeto que a gente gosta bastante. No segundo semestre, a gente começa a rodar o próximo filme do Gabriel, que se chama Vicentina Pede Desculpas. Também vai ser rodado aqui na região metropolitana ao longo do segundo semestre desse ano. Estamos em finalização do primeiro longa solo do Maurílio, o último episódio, que é um filme que se passa na periferia de Contagem nos anos 90, e que é um filme que a gente está agora na reta final da finalização, e a gente espera que ele comece a circular internacionalmente, festivais no início de 25. No início de 25, a gente roda a nossa primeira série, chamada Natal do Silva, que vai ser feita em parceria com o Canal Brasil. Deve estrear no Natal de 2025 e que foi criada pelo Gabriel, vai ser escrita e dirigida pelos três. Enfim, tem muita coisa para acontecer nos próximos meses. Assim, Quer dizer, os próximos 15 anos já estão aí garantidos, né? Para a gente se encontrar aqui depois para comemorar. Então, o que vocês deixariam aí de dica para quem está chegando? Acho que eu colocaria para a pessoa se esforçar para encontrar a própria galera, assim, igual a gente encontrou. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito assim, a seguir na caminhada. Assim. Acho que uma das coisas seria isso. Acho que não ter medo de se arriscar também, entender que muito do processo de você achar assim, uma personalidade no fazer artístico, ele passa por algum risco, né? Muitas vezes, diante do primeiro risco, a gente fica com medo, né? E eu acho que vale a pena, assim, né, arriscar. Eu acho que a gente sempre arriscou muito nos nossos projetos, e isso foi bastante recompensador, assim, com o tempo, né? Acho que os nossos filmes têm uma personalidade, porque também todas as escolhas envolveram algum tipo de risco, né? Sair de uma escolha convencional, né? Vou tentar falar, perdão, eu acho que isso que o Gabriel fala sobre arriscar é fundamental, principalmente com curta, que é um espaço de experimentação, é um espaço onde você pode fazer isso e tentar não se tomar por uma linguagem de streaming ou uma linguagem de um cinema mais comercial, porque eu acho que essa verdade que você vai encontrar nessa experimentação vai dizer muito sobre o seu trabalho no futuro, sabe? Eu acho que a gente ficou falando boa parte do tempo aqui sobre o Fantasmas. E o Fantasmas é um filme que ele não teria existido se o André não tivesse ousado tanto, se o André não tivesse acreditado e ousado, e essa ousadia, ela não passa por grandes recursos, né? Ela não passa por ter uma estrutura gigantesca. Então, eu acho que, por mais filmes como Fantasmas, como O Contagem, e esses filmes reverberaram, eu acredito que as pessoas têm uma geração hoje que já essa coisa do streaming ele é um falso ouro, né? As pessoas querem atingir isso muito rapidamente, querem escrever e filmar para grandes corporações. Então, eu acho que é acreditar que é possível ir longe, muito longe, com filmes ainda feitos na porta de casa, filmes como O Fantasma, por exemplo. Eu vou puxar um pouco para o meu lado aqui, novos cineastas, realizadores e realizadoras, encontrem boas pessoas para produzir seus filmes, confiem nos seus produtores e produtoras, aprendam o que é sobre produção, para entender que é uma parceria muito importante para criativa em relação à continuidade das carreiras de vocês. Assim, eu falo que fazer filme é complicado, tem seus desafios, mas não é lá tão difícil assim. Mas construir uma carreira é difícil. E
eu acho que, em síntese, quando o André fala, acha sua galera, assim, a gente se achou e a gente se complementa e é importante que seja assim. Aqui, como você mesmo falou, nós assinamos a produção conjuntamente, dependente de eu estar encarregado, mas aqui não tem um filme porque ele de fato pertence a nós quatro em colaboração com as equipes que a gente monta. Então, a gente acredita de fato que esse processo colaborativo é muito importante para colocar os filmes de pé. Queridos, eu preciso encerrar. Como eu citei aí o Carlão, que era um grande fã de vocês, então eu vou fechar com o Carlão, que é o seguinte, ele falava que ele não montava equipe, que ele arrumava cúmplices. Então, parabéns por vocês terem se achado e por serem cúmplices um dos outros aí, que veio muitos anos. Espero encontrar vocês pelo caminho. Obrigadão, viu? Grande beijo para vocês.